começar pela primeira. Quando começar a investir? É uma dúvida recorrente, de resposta bem difícil de dar para vocês. Sabe por quê? Porque se você tentar escolher o melhor momento para se investir, pode ser que você entre num momento que os preços estejam um pouco mais altos, pode ser que os preços estejam um pouco mais baixos, pode ser que estejam nas mínimas, pode ser que estejam nas máximas. Então, qual é a orientação? Você ter, assim, um foco previdenciário, olhar para o longo prazo, pensar na renda passiva que essa carteira vai sendo estruturada com o tempo e começar a investir. Então, qual é o melhor momento para se iniciar investimentos? Eu acho que o melhor momento é você ter a iniciativa de realmente começar a montar a sua carteira de investimentos previdenciários, olhando para os rendimentos, pensando que você vai potencializando esses rendimentos à medida que você vai comprando mais cotas e montando a sua carteira. Esse é o ponto mais importante de se observar. O ponto inicial ali é muito difícil de você escolher o melhor momento. Então, procure se ancorar na ideia do início. Eu preciso começar, né? Não necessariamente qual é o melhor momento exato ali para você começar a fazer seus aportes. Se você já tem algum volume inicial, fracione esses aportes, semana a semana, mês a mês, que você naturalmente vai começar a olhar mais para os rendimentos, entendendo que os rendimentos são potencialidades ali para o longo prazo, tá certo? Então, quando começar, comece. Não se preocupe com o melhor momento, mas comece. Seguindo em frente, pergunta número 2. Qual a relação entre os rendimentos das cotas e dos recibos de uma subscrição, de uma emissão? De fato, né, você tem um fundo que pode estar fazendo uma emissão, então você tem ali os rendimentos das cotas normais, digamos assim, e quando você exerce aquela emissão, você passa a ter os recibos da subscrição, que depende da data da liquidação desses recibos. Então, normalmente, esse dinheiro fica em caixa e você vai ter um rendimento de um valor ali equivalente a um DI mesmo, a um rendimento de taxa de juros normal, né? Então, acho que o mais importante é você observar quando efetivamente esses recibos foram liquidados, quando que eles saíram da sua conta e foram integralizados esses recibos na sua custódia, e a partir dali você vai ter uma quantidade de dias úteis. Então, normalmente, esse dinheiro fica em caixa até que as alocações sejam feitas, o patrimônio totalmente integralizado, o dinheiro novo, né, da subscrição com o fundo que já existe, que já está ali em pleno funcionamento. Então, não tem como você estimar, mas considerando os dias úteis, você consegue ter mais ou menos uma previsão ali de rendimentos. Mas lembre-se, aquele dinheiro em caixa ele é temporário até que ele vai ser integralizado ao patrimônio, tá certo? Pergunta número 3. Qual o principal ponto de atenção em uma alavancagem? Bom, há vários pontos de atenção, mas vamos colocar aqui o principal deles. É você olhar ali os próximos 6, 12 meses, ver quais são as obrigações de amortização que aquele fundo tem, a sua alavancagem, e ver qual é a quantidade de recursos que aquele fundo tem em caixa para fazer jus a essa amortização. Lembrando que você também tem que entender que toda alavancagem tem um serviço de pagamentos recorrentes ali mensais, que normalmente são dos aluguéis originais. Mas o principal ponto de atenção que eu diria é a necessidade de caixa do fundo pelos próximos 6, 12 meses. Como observar, né, os rendimentos da minha carteira? Existe aqui uma coisa que eu gosto sempre de sugerir para que as pessoas façam, é identificar quantos reais por cota cada fundo seu paga e você consolida aquilo ali como se você tivesse apenas uma cota de cada um dos fundos que você tem na carteira. E aí você compara mês a mês, ano a ano, que você vai perceber que normalmente, depende muito das suas escolhas, mas normalmente você tem uma estabilidade muito grande ali na média da sua carteira. Então, uma dica interessante aqui para vocês fazerem, um exercício, não é nem uma dica, eu diria mais um exercício. Vocês peguem cada um dos fundos que você tem na carteira, suponha que você tem apenas uma cota dele, veja quanto que você recebeu neste mês, quanto você recebeu no mês passado, no mês anterior, nos anos anteriores, depende de quanto tempo você investe, você vai perceber que normalmente você tem aí uma carteira que vem conseguindo entregar rendimentos mais interessantes. Outra forma de você observar é consolidando, aí já é ao contrário, você soma tudo que você recebeu de rendimentos em 2020, 2021, 2022, depende de quanto tempo que você investe, e veja como o reinvestimento, você fazendo novos aportes, você retroalimentando a sua carteira, você vai potencializando. Então, esta renda passiva ela vai sendo potencializada à medida que você vai fazendo novos aportes e reinvestimentos dentro da sua própria carteira. Então, duas formas aqui para você observar. Uma, reais por cota, você soma tudo e vê quanto é que deu o resultado, e a outra você soma realmente tudo que você recebeu. Eu acredito que esse exercício, esses dois exercícios, vai fazer com que você
fique ainda mais aí entusiasmado com investimento em fundos imobiliários e em renda passiva como um todo. Acho que esse é um ponto muito importante.